Olá, amigos, bem-vindos. Este é o Washington Fora de Horas e hoje é 2 de novembro de 2021. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende de onde nos estiverem ou estiverem a acompanhar. Hoje, para os católicos, é dia de finados. Um bom dia de terça-feira para todos. Um dia que amanheceu aqui na área de Washington totalmente encoberto. Anuncia-se chuva para o resto do dia. Hoje é também dia de eleições aqui nos Estados Unidos, eleições para governadores no estado da Virgínia, onde eu me encontro, e também no estado de New Jersey. Há também outras eleições, há também referendos que estão em disputa nesta terça-feira, 2 de novembro de 2021. Convosco está Ana Guedes, que vos saúda. E agradeço desde já a presença dos nossos amigos internautas neste Washington Fora de Horas, em que vamos aqui destacar o que foi dito para já no COP26, portanto, na cimeira sobre as mudanças climáticas por parte do presidente de Angola e também por parte do presidente da Guiné-Bissau, mas começamos com Angola e com as águas agitadas na UNITA. Isto porque as recentes mexidas efetuadas pelo presidente Isaías Samakuva na UNITA, principalmente a exoneração do secretário de Luanda, Nelito Iquique, está a provocar leituras distintas dentro e fora do maior partido da oposição angolano. Enquanto analistas entendem ser um sinal da crise interna, a UNITA discorda e diz que as ações praticadas pelo atual presidente servem para acautelar eventuais impugnações no futuro, como o que aconteceu com o Congresso que elegeu Adalberto Costa Júnior. O cientista político Olívio Quilumbo entende que o acórdão do Tribunal Constitucional provocou moça e as coisas não estão bem dentro da UNITA. Para Olívio Quilumbo, o afastamento do secretário provincial de Luanda, Nelito Iquique, não foi uma boa medida. Leitura diferente, contudo, tem a deputada Miaela Webb, para quem está a fazer-se uma tempestade num copo d'água. Para ela, as mexidas que o presidente Samakuva está a efetuar devem ser encaradas como cumprimento do acórdão do Tribunal Constitucional, para mais tarde não virem com mais ideias de impugnação, porque Nelito Iquique, diz ela, não é de 2015, é de 2019, a UNITA está a cautelar-se. Iquique vai ficar fora apenas 30 dias, depois volta. Qual é o problema? Pergunta. Eu não vejo problema, a confusão e a crise está na cabeça dos do MPLA e de outros que querem mal da UNITA, concluiu Miaela Webb. Este é um tópico a que voltaremos com mais desenvolvimentos da nossa emissão de rádio. Ainda em Angola, o pré-candidato à liderança do MPLA denuncia pressão do partido sobre militantes e campanha na imprensa pública. O pré-candidato à liderança do MPLA, António Francisco Venâncio, disse hoje à Voz da América que a pressão sobre os militantes para não apoiarem a sua candidatura aumentou de intensidade nos últimos dias em todo o país. Ele sublinhou que a imprensa pública continua a contribuir para incutir na mente dos militantes a tese de que deve haver uma só candidatura para o 8º Congresso do MPLA, que se realiza em dezembro, a da atual líder João Lourenço. Diz ele, todas as províncias estão neste momento num processo de monocandidatura e se nós já estávamos com dificuldades, agora as coisas pioraram. A pouco menos de 3 dias para o final do prazo de entrega das assinaturas à subcomissão de candidaturas do MPLA, o aspirante ao mais alto cargo do partido no poder evita falar em fracasso do seu projeto, com o argumento de que ainda é cedo para dizer se vai falhar ou não e que a nossa missão está apenas a começar, disse ela. A nossa missão, acrescentou, é demonstrar ao país e ao mundo que é possível democratizar o MPLA e o país, afirmou. Entretanto, o presidente do MPLA, João Lourenço, já formalizou a candidatura à sua própria sucessão, com a entrega de mais de 21.000 assinaturas, segundo o seu mandatário, o general Pedro Neto. O 8º Congresso Ordinário do MPLA realiza-se de 9 a 11 de dezembro deste ano em Luanda. Portanto, aqui questões políticas em Angola. Vamos agora
falar de João Lourenço, que discursou já na Cimeira do Clima em Glasgow, na Escócia, em que assumiu compromisso. O presidente angolano afirmou que Angola definiu a sua contribuição, concretizada na redução da intensidade de carbono na produção de energia elétrica, no horizonte até 2025, traçou ações complementares no domínio da gestão sustentável das florestas, transportes e agricultura. Discursando na Conferência do Clima, o COP26, que decorre desde ontem em Glasgow, João Lourenço destacou que o seu governo privilegia a produção e consumo de energia limpa, proveniente das barragens hidroelétricas existentes e outras por construir, assim como mais fontes renováveis de energia, com destaque para projetos de produção de energia fotovoltaica com parques solares que vão reduzir o consumo de combustíveis fósseis na produção de energia elétrica. O meu governo, disse ele, aprovou mais recentemente o importante pacote legislativo ambiental, instrumentos que serão determinantes na luta contra as alterações climáticas, adiantou, sublinhando o empenho do seu governo, que assinou em setembro em Washington um convênio com o Fundo Internacional de Conservação para a conservação dos parques de Luenga, Luiana e Mavinga, para a proteção da vida selvagem, animal e vegetal e o desenvolvimento do turismo internacional sustentável. Destacou também que as alterações climáticas constituem um dos maiores desafios que enfrenta a humanidade pelo conjunto de efeitos diretos e indiretos que causam à vida económica e social das nações, facto que, segundo ele, constitui um verdadeiro desafio ao desenvolvimento. Antes de João Lourenço discursar, o presidente da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, que assumiu o compromisso da Guiné-Bissau em reduzir as emissões de gás de carbono, mas pediu também ajuda internacional para minorar os impactos das mudanças climáticas. Embalo afirmou que a crise económica decorrente da pandemia de Covid-19 não pode parar o investimento na defesa do ambiente. Embora tenha destacado que a Guiné-Bissau tem uma participação insignificante, garantiu o compromisso de reduzir em 30% as emissões de gases de efeito de estufa até 2030, mas pediu apoio internacional para atingir esse objetivo. Na sua intervenção, o chefe de Estado guineense afirmou que a crise da pandemia Covid-19 não deve inviabilizar a agenda do financiamento do clima e defendeu uma resposta multilateral mais gradual e em grande escala para enfrentar a crise climática. Umaru Sissoko Embalo desafiou depois os seus homólogos e outros líderes mundiais a comprometerem-se em manter o contínuo engajamento financeiro, principalmente por parte dos maiores emissores, para que cada um possa fazer a sua parte a fim de garantirmos um planeta mais saudável para as gerações vindouras. Hoje são ainda esperadas intervenções dos primeiros-ministros de Moçambique, Carlos Agostinho do Rosário, e de Cabo Verde, Ulisses Correia Silva, neste COP26 em Glasgow, na Escócia. Antes de passarmos aqui a Moçambique e de falarmos de economia, vamos ver quem aqui, entretanto, já se juntou a nós e nos escreveu algo através do Facebook. Temos aqui desde Saurimo, Lunda Sul, o Domingos DC. Temos também conosco, aqui numa troca também com outros dos nossos amigos internautas, o Guido fala-se aqui da questão de Cabinda. Temos também conosco Salésio Martins, ele está ligado a partir de Cabo Delgado. Ora, para Cabo Delgado vai um abraço, como vai um abraço para todos os nossos amigos internautas, seja onde estão. Já agora, diga-nos como está a situação em Cabo Delgado, como se as pessoas já se sentem mais seguras, se já começaram a regressar de facto aos seus locais de habitação anterior, de onde tinham fugido. Este nosso amigo Salésio está em Moeda, Cabo Delgado. E temos em Malange, Angola, o Alfredino Maria Dalla. E, portanto, não se esqueça, a Voz da América está aqui todos os dias, de segunda a sexta, quero dizer, não é todos os dias, portanto, de segunda a sexta, fazemos uma paragem ao fim de semana, com 30 minutos de notícias e informações de todo o mundo, com destaque, claro, para a África lusófona.
E não se esqueça, hoje convosco está Ana Guedes, amanhã teremos o nosso colega o Amâncio Miguel. Portanto, nós aqui todos os dias com 30 minutos de informação. Temos também connosco a partir da Guiné-Bissau o Aledje Bano Sila Jalou. Ora, um abraço para todos os nossos amigos. Vamos então aqui regressar às notícias em Moçambique, como eu já tinha dito. Vamos falar agora de economia. O ano fiscal 2020 foi arrasador para os megaprojetos, ou seja, para os investimentos superiores a 500 milhões de dólares. Dados da Conta Geral de Estado, publicados recentemente pelo Ministério da Economia e Finanças, indicam que a contribuição destes megaprojetos nas receitas do Estado caiu mais de 50 mil milhões de dólares, isto no ano passado. De acordo com o documento, a contribuição dos megaprojetos em 2020 representou 8,6% da receita total, que foi cobrada pelo Estado, 3 vezes inferior ao contributo dado em 2019, que avalia em 26,5% da receita total coletada. A redução da contribuição deste setor importante para a economia moçambicana deveu-se à queda, por exemplo, das receitas provenientes do imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas, que é a principal fonte de proventos do Estado. Em segundo lugar está a queda do imposto sobre produção, mas o documento não avança as razões que ditaram a queda das receitas provenientes dos megas projetos, mas acredita-se que o desempenho negativo do setor tenha sido influenciado pela Covid-19, por um lado, e também pela intensificação dos ataques terroristas na província de Cabo Delgado, onde se localizam muitos destes megaprojetos. Vamos agora viajar até Cabo Verde, onde está em curso uma campanha contra a violência doméstica. Organizações da sociedade civil cabo-verdiana defendem a criação de gabinetes fora das esquadras policiais para que possam ser denunciados casos de violência doméstica e assim garantir a segurança e a proteção das mulheres. O tema dos crimes tem sido abordado por entidades nacionais e locais, nomeadamente para analisar a situação da violência doméstica e também o apoio a ser dado às vítimas, com casos que têm chocado a sociedade cabo-verdiana nos últimos meses. Os tribunais têm pendentes mais de 2.000 processos por crimes de violência baseada no género, essencialmente praticados contra mulheres, mas o número anual de novas queixas apresentadas tem vindo a descer desde 2016, segundo o relatório anual relativamente à situação da justiça, elaborado pelo Conselho Superior do Ministério Público. Em reação, os organizadores que trabalham para prevenir a violência doméstica propuseram a implementação das casas-abrigo para as vítimas previstas na legislação. O Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade do Género alega que o número de denúncias tem aumentado e por isso avança com uma campanha para as mulheres denunciar a violência doméstica. Só no ano judicial 2016-2017 deram entrada 2.592 processos por crimes de violência baseados no género, segundo o histórico disponibilizado no relatório, que tem vindo a diminuir todos os anos desde então. Portanto, relatório do Conselho Superior do Ministério Público. E vamos então agora à Guiné-Bissau, onde há mais uma greve. É a União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau, a principal central sindical do país, que inicia hoje mais um período de greve que se vai estender durante todo o mês, e isto por falta de resposta do governo às reivindicações dos trabalhadores guineenses. A greve realiza-se por períodos de 3 dias, entre terça-feira e quinta-feira, durante todas as semanas do mês de novembro, segundo o pré-aviso enviado ao governo da Guiné-Bissau e divulgado à imprensa. No pré-aviso de greve, a União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau justifica a decisão com insensibilidade do Executivo em corresponder às exigências dos trabalhadores da Guiné-Bissau, servidores públicos, isto apesar do aumento das taxas e impostos que prejudicaram a capacidade de compra de toda a população. A central sindical destaca também a incongruência demonstrada pelo governo face ao nível caótico de desorganização da administração pública, com o incumprimento do princípio da legalidade que promoveu a desigualdade salarial e a injustiça salarial. A central sindical, entretanto, tem convocado agora para dezembro ondas de greves gerais na função pública,
para exigir do governo, entre outras coisas, a exoneração de funcionários contratados sem concurso público, melhoria de condições laborais e aumento do salário mínimo dos atuais 50 mil francos CFA, que corresponde a 84 dólares, para o dobro, portanto, para 100 mil francos CFA. E já vamos aqui falar dos Estados Unidos. Vamos ver, entretanto, quem está connosco nesta segunda-feira cinzenta aqui na área de Washington, mas uma terça-feira de eleições aqui nos Estados Unidos. São eleições para governadores no estado da Virgínia e no estado de New Jersey, e que os resultados, segundo muitos observadores eleitorais, poderão ditar o futuro dos democratas e da própria agenda política do presidente Joe Biden. Isto porque, se nesses estados os governadores a serem eleitos forem do Partido Republicano, isso poderá quer dizer por assim dizer, da desconfiança e também da desilusão um pouco com o presidente Joe Biden e com os democratas. Joe Biden, que tenta ainda passar a sua agenda no Congresso com grandes entraves até do seu próprio partido, sobretudo dos congressistas progressistas, chamados congressistas progressistas. Portanto, eleições aqui nos Estados Unidos nesta terça-feira cinzenta e fria. Temos também connosco o Jacques Manzeca, temos o de Sebastião Domingos Simão, como sempre, envia votos de paz para o mundo inteiro, diz baixa de sangue, boa terça-feira abençoada, e aqui vamos nós, exatamente todos juntos. Temos ainda também connosco desde Benguela o Ezequiel Tombe. Temos também ligado desde Londres o Jacques Manzeca. Good afternoon, London. Temos também connosco desde Luanda o Prata Pedro, para quem vai o nosso alô Luanda. Vai também para Benguela o António Vicente Tony. Portanto, amigos internautas que estão connosco e a quem dizemos, não se esqueçam, podem ir à página da Voz da América em www.voaportugues.com e verem lá os nossos artigos, podem comentá-los, podem também ir ao Facebook, não se esqueçam, temos todos os dias uma pergunta para vós, para nos darem a vossa opinião no Facebook. Mas continuando então, notícias. Eleições aqui nos Estados Unidos. Hoje é dia de eleições locais, com os eleitores a escolherem o governador, como eu disse, nos estados da Virgínia e Nova Jersey. Duas corridas muito concorridas e observadas de perto. Isto na Virgínia. O democrata Terry McAuliffe, que serviu já como governador do estado, enfrenta o republicano Glenn Youngkin, um recém-chegado político. McAuliffe viu a sua liderança nas sondagens de opinião descer nos últimos meses, tal como os índices de aprovação do próprio presidente democrata Joe Biden, o que poderá ter refletido também na sua campanha. O ex-presidente Donald Trump apoiou, entretanto, a campanha do republicano Youngkin. Em Nova Jersey, o governador Phil Murphy procura tornar-se o primeiro governador democrata do estado a vencer a reeleição em 44 anos, uma vez que enfrenta um desafio do antigo legislador estadual republicano Jack Ciattarelli. Os democratas detêm uma curtíssima, magríssima maioria na Câmara dos Representantes. Para o ano, haverá eleições para o Congresso, para todos os 435 lugares da Câmara Baixa. O Papa Francisco, numa visita a um cemitério militar, no dia em que os católicos se lembram dos seus mortos, nesta terça-feira exortou os fabricantes de armas a parar, diz ele, porque a guerra engola as crianças da pátria. No dia dos finados, Francisco disse uma missa no cemitério militar francês em Roma, local de enterro de cerca de 1.900 soldados franceses e marroquinos mortos na Segunda Guerra Mundial. Muitos deles têm nome na campa, disse ele, nem sequer um nome, mas no coração de Deus estão todos os nossos nomes. Esta é a tragédia da guerra, disse ele num sermão improvisado. E perguntou, lutamos o suficiente para que não haja guerras, para que não haja economias de países que são reforçadas pela indústria do armamento? Estes túmulos, disse ele, são uma mensagem de paz. Parem, irmãos e irmãs, parem. Parem, fabricantes de armas, parem, disse ele, chamando aqueles que estão enterrados no cemitério entre as muitas vítimas da guerra que engole as crianças da pátria. O Papa Católico tem feito muitos apelos ao desarmamento e considera
que as armas nucleares deveriam ser proibidas porque mesmo a sua posse, diz ele, por razões dissuasivas, é perversa e indefensável. E apesar destes apelos do Papa Francisco, prosseguem guerras e guerrilhas em muitas partes do mundo. Vamos, por exemplo, ao Afeganistão, onde um grupo de homens armados, incluindo alegadamente bombistas suicidas, assaltou o principal hospital militar em Cabul nesta terça-feira, matando pelo menos 15 pessoas. Há muitas outras feridas, um número que ainda se desconhece. Sem dar pormenores, a agência noticiosa oficial afegã, queria dizer, citando testemunhas, disse que o Daesh estava por detrás deste ataque. Um porta-voz do governo talibã disse que o assalto começou com uma poderosa explosão à entrada do hospital, na capital afegã, seguindo-se uma segunda explosão já dentro das instalações. As forças talibãs estavam alegadamente a combater os assaltantes dentro do hospital. Tem havido um aumento nos ataques no Afeganistão por parte do Estado Islâmico, o Khorasan, desde que os talibãs assumiram o controle do país em meados de agosto. A violência visa principalmente combatentes talibã e membros da comunidade xiita minoritária no país, em que são mortos ou feridas centenas de pessoas. As forças navais russas no Mar Negro praticaram hoje a destruição de alvos inimigos com a presença de 2 navios de guerra dos Estados Unidos na área. O presidente Putin disse que podiam ver os navios americanos na mira dos seus sistemas de defesa e queixou-se da atividade da NATO perto das fronteiras da Rússia. Hoje, a frota do Mar Negro disse que os seus navios tinham ensaiado a destruição de alvos inimigos, portanto a frota russa, e que os seus sistemas de defesa aérea tinham sido postos em alerta. A Rússia advertira anteriormente os países ocidentais contra o envio de navios de guerra para o Mar Negro e a aproximação à costa da Crimeia, a península que anexou e que pertencia à Ucrânia, península que anexou em 2014. E vamos já à África do Sul. O ANC parece estar esta terça-feira perto de apresentar o seu pior desempenho eleitoral de sempre. Isto desde o fim do apartheid. Prevê-se que o apoio deixa abaixo dos 50% nas eleições locais que tiveram lugar ontem, com cerca de 30% das mesas de voto reportadas já após as eleições ferozmente disputadas. O ANC aparece com 46% dos votos, de acordo com os números da Comissão Eleitoral. Os eleitores foram chamados a eleger representantes locais responsáveis por questões quentes: eletricidade, habitação, água e saneamento. A má prestação de serviços tem perseguido a África do Sul durante anos, enquanto membros superiores do ANC, incluindo o ex-presidente Jacob Zuma, enfrentam investigações de corrupção e o desemprego no país atingiu 34,4%. Oficiais etíopes ordenaram hoje aos residentes da capital, Addis Abeba, que registassem as suas armas de fogo e se preparassem para proteger os seus bairros, devido aos combates que continuam a desenrolar-se na região norte do país entre o governo e as forças rebeldes da Frente de Libertação do Povo de Tigray, que reivindicaram nos últimos dias o controle de 2 cidades-chaves, a cerca de 400 km de Addis Abeba, e não excluíram a marcha sobre a capital. O governo negou as reivindicações de ganhos territoriais por parte da Frente de Libertação do Povo de Tigray. Todavia, grande parte do norte da Etiópia está sob um blackout nas comunicações e o acesso dos jornalistas é restrito, tornando as reivindicações no campo de batalha difíceis de verificar de forma independente. No Mali, 3 cidadãos chineses raptados em julho foram libertados, segundo anunciou a presidência na mais recente libertação de reféns neste país, onde homens armados tinham raptado estes chineses juntamente com 2 cidadãos mauritanos durante um ataque a um estaleiro de construção em julho último. Os mauritanos foram libertados 10 dias mais tarde. Na República Centro-Africana, a missão da ONU, MINUSCA, acusou hoje a guarda presidencial do país de um ataque deliberado e indescritível ao abrir fogo sobre as forças de manutenção de paz egípcias desarmadas e de ferir 10 soldados. O governo centro-africano disse, todavia, que a acusação
era inexata e disse que nas próximas horas iria emitir uma declaração sobre este acidente. Na Nigéria, testemunhas e funcionários dizem que pelo menos 3 pessoas foram mortas e outras dezenas continuam desaparecidas após o colapso de um edifício de apartamento de 21 andares em construção numa área de luxo da maior cidade nigeriana. Desconhece ainda o que causou o desabamento do edifício, mas diz que tais incidentes são frequentemente atribuídos a trabalho de construção deficiente por parte de promotores privados. Os observadores dizem que a aplicação dos regulamentos de código de construção na Nigéria também é fraca. Já iremos aqui a mais notícias. Vamos, entretanto, ver quem temos connosco. Ora, temos o Jesus Soares, que fala do MPLA, que diz que é o pior obstáculo ao desenvolvimento de Angola. Temos também connosco o UMSU Povo Capitão, fala... Ora, ele tem aqui uma missiva sobre, peço nome da democracia à comunidade internacional, porque o MPLA para a oposição. Ora, ele fala exatamente sobre a questão do MPLA, de João Lourenço, mas a mensagem está a saltar, porque como estão a entrar outras mensagens de outros internautas, a mensagem saltou do meu ecrã e eu não a consigo ver por agora, mas peço aos nossos amigos internautas que vão lá e podem responder então a este nosso amigo internauta que se juntou a nós. Como mais outro que temos aqui, diz Fina Futi, diz: não quero debater isso porque esta via procura outra conversa, por amor de Deus. Eu creio que isto tem a ver com uma conversa ao bocado sobre Cabinda, mas não tenho a certeza, porque como entretanto as mensagens ao entrarem puxam todas as outras mensagens para fora do meu ecrã e eu não consigo depois encontrá-las porque elas sobem e descem. Mas pronto, convidamos então todos os nossos amigos internautas a irem juntarem-se connosco, irem então ao nosso Facebook e responderem uns aos outros, porque não? Vamos aqui criar então uma comunidade de facto da lusofonia em África, dos nossos amigos africanos, mas não só, temos também muitas pessoas no Brasil que nos acompanham e temos pessoas fora de África que nos acompanham, sejam elas africanos que residem fora de África ou de outras nacionalidades que falam português e que se juntam a nós. Nós estamos aqui, como dissemos, todos os dias durante 30 minutos, é Washington fora de horas, e hoje é o Dia Internacional dedicado a combater a impunidade pelos crimes contra jornalistas. E este ano a observação deste dia, o fim da impunidade por crimes contra jornalistas, destaca o papel instrumental dos serviços do Ministério Público na investigação e ação penal, não apenas em homicídios, mas também em ameaças de violência contra jornalistas. A campanha deste ano destaca o trauma psicológico vivido por jornalistas que são vítimas de ameaças e chama a atenção para a importância de investigar e processar essas ameaças e quem as faz, a fim de pôr cobro à impunidade para aqueles que atacam os profissionais da mídia, muitas vezes chamados os mensageiros, não é? São aqueles que estão entre os fazedores das notícias e os consumidores das notícias e muitas vezes acabam por ser aqueles que são vítimas dessas notícias. E não se esqueçam, sexta-feira temos o nosso programa de televisão dedicado à saúde e o tema desta semana é fuga de cérebros na medicina. Perguntamos onde estão os nossos médicos, porque há falta de médicos. Será que eles vão para o estrangeiro, deixam o serviço público e vão para os privados por melhores salários e condições de trabalho? Estas são algumas das perguntas que nós vamos responder. E convidamos o Dr. Adriano Manuel, ele é o presidente do Sindicato dos Médicos de Angola. Se quiser fazer uma pergunta ao Dr. Adriano Manuel, pode fazê-lo através do WhatsApp, e o nosso número é +1 202 251 9466, mas também pode colocar a sua pergunta ou fazer o seu comentário em direto. Envia então o seu nome e o seu número também via WhatsApp para o +1 202 251 9466. Em termos de redes sociais, no website da Voz da América, o artigo mais lido até ao momento tem por título: Angola exige certificação da vacinação ou teste negativo da Covid-19
para acesso a espaços públicos, isto a partir do dia 1 de novembro. E é exatamente a pergunta do dia, é sobre esta nova medida. Perguntamos se concorda com ela, todos os países deveriam adotar este tipo de medida e se já se vacinou. Algumas respostas do George Landário Russell. Ele diz não, e mais quem puder, e para aferir o calego que baixa o tal decreto. Há ou houve incongruência entre o que se diz ou disse pelos ministros e o que se observa consta no decreto. Não há lá no decreto, diz ele, em nenhuma das alíneas, pelo que vi e li, a obrigatoriedade da apresentação de certificados ou coisas parecidas aos utentes ou durante dos serviços e espaços públicos. Não sei de onde raio eles tiraram isso. Palavras do George Lentário Russell. O Adjamil Garcia diz: eu já me vacinei, mas acho que não é o momento de obrigar as pessoas porque eles mesmo têm problema de estoque. Só para eu apanhar a segunda foram tantas voltas porque não tinha vacinas. O país não produz nada, nem só o paracetamol. As pessoas vão às 5 da manhã só para apanhar a vacina e mesmo assim nem todos conseguem. Têm que repensar. O Carlos Pinho diz: esse país não se obriga a fornecer habitação, ensino, saúde e emprego a todos os cidadãos, mas obriga a ter rótulo, tipo os judeus no tempo nazismo. Enfim, país governado por marxistas dá nisto. O Filipe Lepete diz: o que é obrigatório é o governo providenciar condições básicas a todos. E o Tony Moisés diz: resolver os problemas do bem-estar do povo não conseguem, cartão de vacina é questão a se preocupar. Portanto, algumas das reações à pergunta que colocámos nas redes sociais sobre a obrigatoriedade da apresentação de boletim de vacina Covid-19 para acesso a espaços públicos e também para quem quiser fazer o exame de admissão ao funcionalismo público. Isto é em Angola. Na Google, as pesquisas estão longe de estar relacionadas com a vacinação da Covid em Angola. O futebol toma conta da Google. Está popular entre as pesquisas o nome de Lionel Messi, com mais de 50 mil dedicadas ao seu nome. Isto porque Messi não foi incluído na equipa do Paris Saint-Germain, que enfrentará o RB Leipzig na Liga dos Campeões na quarta-feira, mas o avançado Kylian Mbappé vai estar no 11 principal. Messi saiu a cochear do jogo frente ao Lille, que o Paris Saint-Germain ganhou por 2-1 na sexta-feira, e não foi incluído assim na equipa de 21 membros selecionada para o jogo do Grupo A da Champions League na Alemanha. O clube francês lidera o Grupo A com 7 pontos em 3 jogos, com o Manchester City em segundo com 6. O clube Bruges tem 4, enquanto o Leipzig ainda não pontuou depois de perder os 3 jogos até agora. Portanto, poderá ser que a equipa de Messi, o Paris Saint-Germain, tenha sorte neste jogo contra o Leipzig na Liga dos Campeões, o jogo a decorrer amanhã. E pronto, amigos, assim se vai despedir de todos. Ana Guedes, que aqui esteve convosco nesta terça-feira, que continua inovoadíssima aqui na área de Washington. Despeço-me com um abraço, agradeço a vossa participação e a vossa presença. Não se esqueçam, segunda a sexta, a Voz da América está aqui com 30 minutos de informação do mundo e esperamos assim a vossa companhia. Esperamos também que ajudem a divulgar exatamente este espaço, Washington Fora de Horas. De todos então se despeça Ana Guedes, com votos de que tenham um bom resto de terça-feira. Como sempre, estamos juntos. Até à próxima. Bye bye.